Ciudad del Este é o centro do comércio paraguaio. Localizada na chamada Tríplice Fronteira, é a segunda cidade mais importante do país, depois da capital Assunção. Por se tratar de uma cidade que faz fronteira com dois países, Brasil e Argentina, a cidade é um polo atraente para a criminalidade. E foi justamente lá que aconteceu um dos maiores roubos do país. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o assalto a Prosegur, que foi chamado de o roubo do século pela imprensa paraguaia. E aí galera, tudo certo? Lucas Filos mais uma vez por aqui nessa sequência de vídeos aí apresentado por mim. Nessa semana vocês estão vendo mais o meu rosto, acho, do que nas últimas. O Fabio tá impossibilitado de gravar agora por conta de um procedimento no dente que ele teve que fazer. Hoje eu tô aqui com o Digo Black aí, Digo. De boa? De boa, meu querido, como é que tamo? Tudo certo também. Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A meta de like hoje eu quero 7.820. 7.820 likes, então a gente conta com a ajuda de vocês pra bater essa meta. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante aqui, que é um assalto, como a gente falou, considerado o roubo do século no Paraguai. Um assalto que deu muita repercussão. Bom, esse crime que até hoje repercute, até hoje tem materiais sendo produzidos sobre ele aconteceu lá no início da madrugada de 24 de abril de 2017, quando cerca de 30 assaltantes invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur. A Prosegur, ela também atua aqui no Brasil, né? Acho que, eu não sei em quais estados ela atua, se é só talvez aqui no sul, que a gente tá acostumado a ver, não sei as pessoas de outras regiões, mas aqui a gente vê bastante, né? Os carros da Prosegur e tal, aqueles carros, o carro forte e tal, né? Sempre perto de banco, coisa assim, aqueles caras que ficam, né? Fazendo o transporte. Uma época, hoje eu não vou em banco, mas na época que era mais normal ir em banco, agência mesmo, sempre tinha dia que tu ia e tava esses caras lá na frente, assim, tu já ficava, pô, alguma coisa importante pode acontecer por aqui, né? Então, a Prosegur, ela tem sede lá no Paraguai, em Ciudad del Este, e essa sede, ela fica a cerca de 4 km da Ponte da Amizade, na fronteira com Foz do Iguaçu. Os assaltantes chegaram por volta de 1h30 daquela madrugada em 3 carros de luxo e um caminhão pequeno. Todos eles estavam encapuzados e com armamento pesado, incluindo metralhadora .50, fuzis e também explosivos. Assim que eles chegaram, já foi iniciando o primeiro tiroteio de todos os tiroteios que esse caso teria, que logo de início já resultou no falecimento de um policial, o Sabino Velasquez, do Grupo de Operações Especiais. Então já de início já teve um conflito ali e depois ainda aconteceriam mais alguns. Enquanto esses assaltantes então conseguiram ali invadir a sede da Prosegur e começar a realizar o que eles tinham planejado, vários outros criminosos atearam fogo em carros em pontos diferentes da cidade. Isso, claro, na intenção de formar barricadas e despistar a atenção da polícia, né? É uma tática, não é nenhuma novidade, né? A gente já viu em vários crimes desse tipo que as pessoas fazem isso. Eles se planejam de realizar outras ações menores em outros pontos pra polícia ficar distraída, pra polícia ter que lidar com outras situações na cidade e não focar todas as atenções onde era o alvo principal, né? Eu lembro até mesmo daquele assalto de Ourinhos, ou até mesmo de Criciúma, se eu não me engano, que eles botavam barricadas na porta do batalhão já, pra a galera não conseguir verdade. sair. Lá na frente, eles já sabiam certinho, a polícia vai fazer rota tal, então vamos pegar essa rota e já impossibilitar que eles passem, ou impossibilitar não, né, mas talvez atrapalhar, né, dificultar de certa forma, então fizeram isso nesse crime também. Ao mesmo tempo, do lado de fora da sede da Prosegur, 3 homens também encapuzados, portando fuzis com mira laser e colete à prova de balas, faziam a ronda ali pelo local. Os outros, claro, realizavam um assalto lá dentro. Os criminosos envolvidos nesse assalto, eles usaram uma espécie de arco de metal, onde eles anexaram ali várias bombas pra explodir a entrada da sede, então eles estavam realmente preparados com armamentos de vários tipos, né, estavam bem equipados, e tudo isso, assim, tecnicamente falando, foi bem planejado e executado. Estava tudo ali naquele momento dentro do que eles planejaram. Estava tudo dando certo pros assaltantes. Esse assalto, ele durou cerca de 3 horas, então foi um acontecimento longo, assim, né? Não foi uma coisa que foi de uma hora pra outra. Eles conseguiram despistar a polícia, conseguiram se proteger ali pra fazer tudo o que eles queriam. E segundo a polícia, foram usados 7 veículos de luxo blindados, além de metralhadores de combate antiaéreo, fuzis, granadas e 6 bombas para ultrapassar as paredes blindadas da sede. Os assaltantes, então, ao final de todo esse processo, esse plano que eles tinham feito, carregaram vários malotes de dinheiro e fugiram. Vale a gente destacar também que as casas ao redor foram atingidas pelas explosões que eles causaram, que causaram inclusive grandes danos materiais. Então as casas, a região ali também foi afetada, não foi só a sede da Prosegur que teve esses danos, né? O medo então tomou conta de quem tinha escutado os tiros e a explosão, mesmo no meio da madrugada, e estavam ali naquele momento, muita gente estava em volta numa nuvem de poeira e fumaça, e para muitos, inclusive, não era possível saber exatamente o que estava acontecendo, e ninguém ia simplesmente sair de casa e ir lá ver, né? E olha só, outra coisa que os assaltantes fizeram, na fuga ali já, então, quando eles estavam indo embora dali, para dificultar o trabalho dos policiais, eles espalharam miguelitos. Sabe o que são os miguelitos, Digo? Eu acho que são aquelas ferros torcidos, assim, né? É, isso, são retorcidos, né? Também são soldados, assim, né? E eles geralmente furam pneus, né? Ah, pode crer. Então fica meio assim, né? Tipo, é uma parte de baixo assim, meio assim, né? Meio dobradinho assim, a gente vai pôr foto aqui para as pessoas verem. Então eles usaram vários desses miguelitos para atrapalhar a locomoção dos policiais, furar o pneu de carros, talvez, assim, né? A gente não sabe exatamente qual foi o efeito dos miguelitos, mas usaram para atrapalhar. E além disso, eles atearam fogo em 15 veículos. Então, com esse caso chegando já a todas as autoridades importantes
importantes da região, e não só do Paraguai, mas também do Brasil, que fica ali na divisa. Então já tinha muitas forças, muitas equipes já mobilizadas para fazer alguma coisa, né? Para tentar capturar esses criminosos, talvez recuperar o dinheiro, enfim, para lidar com esse caso. Então o que começou foi um trabalho conjunto entre as autoridades paraguaias com a Polícia Federal do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal do Brasil e também a Polícia Militar do Paraná. De início ali foram feitas buscas às margens do Lago da Usina de Itaipu, na região entre Itaipulândia e São Miguel do Iguaçu, que é por onde os criminosos entraram no Brasil. Depois de cruzarem a fronteira, isso já por volta de meio-dia, então isso demorou bastante, toda a fuga que eles fizeram, enfim... o crime acabou tarde também, né? Como eu falei, que foram 3 horas de assalto e eles chegaram 1h30, então já demorou bastante. Por volta de meio-dia, os assaltantes eles se encontraram com a polícia e rolou ali já mais uma troca de tiros, mas naquele momento os policiais ainda não eram suficientes. Eles se sentiram, inclusive, acuados e acabaram recuando pedindo reforço. Eles perceberam que estavam em número menor, a munição era considerada insuficiente e, além disso, os criminosos, como a gente falou, eles tinham armas muito fortes, então não seria um trabalho muito fácil detê-los, eles estavam realmente bem preparados para lidar com aquele número de policiais. A fuga então continuou, ela se estendeu em direção a Cascavel, que é outra grande cidade ali do oeste do Paraná, onde rolou um novo confronto, mas agora então com reforços policiais. A polícia já estava mais preparada e mais bem equipada também para lidar com esses assaltantes. Na troca de tiros então que aconteceu em Cascavel, 3 assaltantes faleceram e 2 ficaram feridos. Mas mesmo com essas baixas, a fuga no geral foi se estendendo e vários ainda conseguiram escapar. No geral, 15 homens foram presos. Junto com os presos e também com os homens que tinham falecido, foram encontradas munições, uma metralhadora .50, vários fuzis de mira laser, coletes à prova de balas, salva-vidas, roupas camufladas e 7 kg de explosivos. Em termos de dinheiro, que era o principal objetivo deles, né, do total levado pelos assaltantes, a Polícia Federal conseguiu recuperar cerca de 4,5 milhões de reais em notas que variavam entre dólar, real e guarani, também a moeda do Paraguai, né? De início, a polícia chegou a falar que o roubo teria sido em cerca de 40 milhões de dólares, seria uma quantia muito absurda, né? Mas depois a empresa falou em um valor menor de 11 milhões e 700 dólares, claro que continua sendo absurdo, né? Isso é equivalente na época a cerca de 40 milhões de reais. E olha só, pra gente ver como realmente os criminosos tiveram que se dedicar muito ao plano que eles fizeram para fazer esse assalto, né? A polícia estima que para realizar o assalto da forma que eles fizeram, foram gastos cerca de 2 milhões de dólares. Então imagina, você gastar 2 milhões de dólares para fazer um assalto. E o que eles conseguiram naquele dia então foi 11 milhões e 700 dólares. Outra coisa que eles fizeram também para se preparar para o dia do assalto foi que 22 dias antes do assalto em si, eles alugaram 3 casas luxuosas nas proximidades ali da sede da Prosegur para já se preparar para o crime, estarem bem localizados ali, né, para fazer toda a logística naquele momento. E até o movimento do lugar. E também, isso, analisar, né, saber, tal hora é assim, aqui a polícia passa, aqui a polícia não passa. Enfim, para entender ali como era a região. E as testemunhas, inclusive pessoas que moravam também naquela região, disseram que em uma das casas viviam cerca de 20 homens. Os peritos, inclusive, eles coletaram várias amostras de impressões digitais nesses locais e em outra residência foi encontrado um drone que continha imagens da região da sede, além de uma pistola e 4 carros. E então, depois de uma investigação, a pessoa que alugou essa casa foi identificada e era justamente um brasileiro, Wellington Miranda Agostinho, com passagens policiais por estelionato e uso de documentos falsos. Mas logo em seguida a polícia paraguaia decidiu liberá-lo por falta de provas. E assim, por conta de toda a grandiosidade do crime, que não seria feito, claro, por qualquer criminoso, né? Não é qualquer criminoso que teria até o recurso, né, pra fazer esse tipo de coisa. Não é sempre que a gente vê um crime desses. A polícia começou a investigar se isso tinha relação com alguma facção, e o que eles investigaram é se tinha alguma ligação com uma facção brasileira, né? Porque segundo a análise deles, o modo de agir desses criminosos combinava com o estilo de atuação de algumas facções brasileiras. Os seguintes atos foram considerados então semelhantes à atuação das facções brasileiras: atacar sedes de empresas de valores em busca de altas somas de dinheiro, espalhar artefatos para furar pneus de carros da polícia, fechar ruas com carros incendiados e causar pânico ao redor. Bom, em 2018, um ano depois, 8 brasileiros foram condenados pela Justiça Federal por envolvimento nesse assalto. Eles foram condenados a penas que variam de 24 a 34 anos de reclusão pelo seguinte: latrocínio, roubo de veículo, sequestro e cárcere privado, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. 6 desses condenados estão presos em penitenciárias federais aqui do Brasil por supostos envolvimentos em outros assaltos também, assaltos a transportadores de seguros e a bancos, além desse caso da Prosegur. Então realmente são criminosos que já estavam acostumados, já tinham a área de atuação deles já era essa em relação a bancos, a transportadores de valores, enfim, a esse tipo de crime, né? E a participação dos condenados em 2018 foi comprovada por meio de exames de DNA feitos com material colhido principalmente naquelas casas que a gente falou que foram usadas pelo grupo antes do assalto. Essas amostras, elas foram analisadas por peritos do Instituto Nacional de Criminalística, o INC, em Brasília, e identificaram cerca de 30 perfis
perfis genéticos. Um outro homem também foi identificado através de provas de DNA, mas ele já estava preso por outro crime, o falecimento de um agente penitenciário em 2016. No geral, então, o material colhido no caso da Prosegur foi ligado a outros 18 crimes ocorridos em 7 estados do Brasil de 2013 a 2019. Então foi um crime que acabou ligando muita coisa, a polícia conseguiu descobrir coisas relacionadas a outros acontecimentos. Em 2020, também um outro homem envolvido nesse assalto foi preso em Barra Velha, aqui em Santa Catarina, e daqueles primeiros 15 homens presos ainda naquela fase de fuga, 5 foram soltos por falta de provas. Bom, e todo esse trabalho envolvendo o DNA, envolvendo o trabalho dos peritos nessas casas, acabou rendendo também um prêmio para as autoridades brasileiras. Isso porque o caso do assalto à Prosegur levou o troféu de Hit de DNA de 2020, uma escolha feita por um painel de 7 juízes internacionais com formação em DNA forense e a aplicação da lei. O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, disse o seguinte: o caso Prosegur destaca o valor do programa de banco de dados de DNA do Brasil para solucionar crimes. Esse banco está se expandindo rapidamente e terá um impacto significativo na solução de crimes, tornando nossas comunidades mais seguras da violência. E olha só, digo, essa questão do DNA foi tão forte nesse caso, foi realmente talvez o principal ponto em relação à resolução do crime, né, que o DNA foi muito importante para tudo isso, que a Netflix, inclusive, está lançando uma série no próximo dia 14 de novembro com o título DNA do Crime, que tem a ver justamente com isso. Inclusive, o canal foi convidado, né, para fazer a cobertura, para participar do evento de lançamento dessa série, que foi algo muito legal pra gente, né, que a gente agradece muito vocês também por conta disso, né, foi na segunda-feira e o Digo tava lá, né. Tava muito. Mano, e foi muito da hora, porque a gente viu o primeiro episódio da série e realmente, mano, é muito envolvente. Eu até falei lá no meu Instagram que eu não curto muito nessas séries policiais, eu gosto mais de ficção científica e tudo mais, mas, mano, essa série realmente despertou uma curiosidade sobre esses assaltos e esses eventos, né, de criminosos que acontecem no nosso país, tá ligado? Porque como a gente falou aqui do assalto de Ourinhos, do assalto de Criciúma, até mesmo aquele assalto dos 700 quilos de ouro lá, né, também eu acho que vai entrar nessa série pra ser contado e a galera realmente ver o tamanho e a dimensão de como é esses assaltos, né? É, uma série que tem 8 episódios, né, mas eles já pensam em fazer mais também, né, então eles vão expandir. E essa série, ela é inspirada nesse assalto à Prosegur, ela não segue 100% à risca, né, o que aconteceu, mas ela é inspirada no caso e ela tá gerando muita expectativa porque ela promete ser realmente única aqui no Brasil, né, porque nunca foi feito, segundo os diretores também, segundo o que você viu também, né, eu ainda não vi, uma produção desse nível no sentido de série criminal, né, porque aqui no Brasil a gente vê muitas vezes séries criminais, mas de uma forma diferente. Essa já tem explosões, já tem aquele tipo de cena que normalmente a gente vê em séries americanas, né? Tem muita ação, no primeiro episódio já tu vai ver que não tem nenhum tipo, digamos, nenhuma cena que é tudo calmo, sempre tem muita ação, muita troca de tiro, e eu acho que o povo brasileiro gosta muito disso, tá ligado? Dessa ação policial e desse contexto, tá ligado? É, e foi realmente uma produção muito grande, né? Inclusive o Heitor Dália, que é o diretor de DNA do Crime, ele disse que a série conta com o maior orçamento já destinado a uma série no Brasil, pelo menos até a série sobre o Ayrton Senna começar a ser produzida também pra Netflix. E é muito doido, porque quando a gente viu lá o primeiro episódio, depois a gente vê essa conversa dos diretores com o elenco principal e tudo mais, e ele falou que eles tiveram que alugar carros, tiveram que alugar barco, tiveram que alugar uma casa, que tiveram que fazer muitas locações, né, pra poder fazer toda a série, e também trabalhou mais de 2.000 pessoas em toda a série de figurantes, atores principais e tudo mais, então realmente movimentou bastante gente pra poder acontecer essa série. É, acho que foi um nível de produção que a gente não tá acostumado a ver no Brasil, então fica a expectativa pra essa série, né, que vai ser lançada no dia 14 de novembro, a próxima terça-feira. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui da forma que a gente abordou. Se você gostou, claro, peço para que apoie a gente aqui nos comentários, deixa o like também que ajuda bastante, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo nosso. É isso aí, tamo junto, até a próxima.